Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Alimento do Céu. Você, meu irmão, você, minha irmã, meu amigo, você que tem nos ajudado de todo o coração, compartilhando as nossas mensagens, compartilhando os vídeos e abençoando, seus amigos, seus familiares. Chegou a hora de nós ouvirmos mais uma mensagem. E essa mensagem de hoje, ela está escrita no Evangelho de Marcos, segundo Evangelho do Novo Testamento. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 40 até o 45. A palavra diz: Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: Se o Senhor quiser, pode curar-me. E Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Jesus então lhe disse energicamente: Vá pedir para o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse, para que sirva de testemunho. Mas enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova de que estava curado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus, e ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar fora, nos lugares desertos. E de toda parte vinha gente encontrar-se com ele ali. Só até aqui, só até o verso 45. Eu creio, segundo a palavra do Senhor, que aonde Jesus estava sempre havia doentes, sempre havia pessoas enfermas. Sempre havia pessoas possessas, sempre havia pessoas que precisavam que seus pecados fossem perdoados. E nesse momento aqui, a palavra do Senhor diz que Jesus estava em um determinado lugar e veio ao encontro dele um leproso. Antes desse leproso pedir para ser curado, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer quem era Jesus. Olha só o que o verso diz. Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou. Antes de tudo, antes de pedir a bênção, antes de querer o milagre, ele quis adorar a Jesus. Ele ajoelhou-se diante do Filho de Deus. Ele se ajoelhou diante daquele que poderia trazer não somente a cura do físico, mas a cura da alma. A salvação, a libertação, o perdão dos seus pecados. Aquele leproso se ajoelhou diante de Jesus e disse: Se o Senhor quiser, pode curar-me. Que coisa linda! Além dele reconhecer quem era Jesus, ele ainda reconheceu a soberania de Jesus, a soberania de Deus. Ele falou: Se o Senhor quiser. Ele não chegou para o Senhor Jesus e falou assim: Olha, Jesus, eu quero que o Senhor me cure. Eu sou leproso e eu sei que eu não posso estar no meio do povo. E outro detalhe também, que esse versículo 40 deixa. Nós sabemos que naquela época a lepra era uma doença muito altamente contagiosa. E o leproso não poderia ficar dentro da cidade, ele teria que ficar afastado. Porque ele contaminaria qualquer pessoa, ninguém poderia tocar no leproso, nem ele tocar em ninguém, Mas aquele homem, quando viu, com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus andava pelos lugares onde ele passava, pessoas eram curadas. Então ele não ia perder essa oportunidade. Então ele chega para Jesus, se ajoelha, reconhecendo quem é Jesus, quem é o Filho de Deus. E ele chega para Jesus dizer: Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar-me. Aí o Senhor Jesus vê a humildade daquele homem. Aí Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Olha que lindo, Jesus tocou nele. Ele não simplesmente ordenou que a lepra saísse. Em outras ocasiões, Jesus simplesmente dava ordem e a enfermidade batia em retirada. Mas nessa vez ele fez questão de tocar no leproso. Agora eu te pergunto, será que a lepra deixou Jesus impuro? Será que aquele homem leproso deixou Jesus impuro? Não.
A impureza daquele homem não atingiu Jesus, mas a pureza de Jesus sarou aquele homem. O poder de Jesus sarou aquele homem. Jesus fez isso. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele fez questão de tocar naquele homem, de tocar naquela lepra, para provar para aqueles que estavam ali do lado, que com certeza tinha bastante gente, que ele jamais pode ser contaminado com o nosso pecado, com a nossa lepra, com nada que esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Aí Jesus tocou nele imediatamente, a lepra desapareceu. Aí o que Jesus fez? Falou para aquele homem, olha, você vai lá para o sacerdote, pede para ele te examinar, né? Para que ele veja mesmo que você está curado. E também apresente a oferta que Moisés mandou que o leproso apresentasse. Porque ali, cada enfermidade era para a pessoa que foi curada levar uma oferta diferente. O leproso era uma oferta, né? O paralítico era outra oferta. Então era a oferta do leproso. E Jesus ainda diz, olha, você não conta para ninguém, não se apresente para ninguém. Mas o que é que ele fez? Enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova de que Jesus havia o curado. Amados, quem é que tem condições de ficar calado? Uma pessoa que foi curado ali na mesma hora de uma doença tão terrível como era a lepra. Como que esse homem ia conseguir ficar calado? Eu não ficaria. A vontade que a gente tem quando Jesus nos abençoa é de sairmos gritando, contando aos 4 cantos, a cidade inteira, a rua inteira, o bairro inteiro, que Jesus nos abençoou. E aquele homem fez isso. Tanto é que a palavra do Senhor diz que por isso multidões cercavam Jesus. Jesus não podia entrar em uma cidade publicamente, ficar no meio do povo, né? Mas ele tinha que ficar de fora nos lugares desertos. Porque a fama de Jesus se espalhava onde ele passava. Não fama de um artista, não fama de alguém que queria holofotes, não fama de alguém que queria ser uma estrela, que queria ser melhor ou maior do que ninguém. Mas a fama de alguém que veio para salvar, para curar e para libertar. E isso ele fez bem feito. E eu te pergunto nesse momento, antes de nós orarmos, que nós vamos orar daqui a instante, eu te pergunto, você tem clamado ao Senhor pela sua cura? Você tem insistido ao Senhor para que Ele derrame a bênção que você tanto quer? Ou você tem feito como esse leproso? Você tem se ajoelhado primeiro diante do Senhor, reconhecido quem Ele é, reconhecido a soberania dEle e a sua pequenez, tem adorado ao Senhor e tem falado para o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai me dar essa bênção. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me dar a minha casa. Será que você tem orado assim? Pois é assim que nós vamos orar agora. Tudo tem que ser feito de acordo à vontade dEle, e não a minha e nem a sua. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Senhor, eu sou muito grata a Ti, Deus, porque essa palavra ela nos ensina a reconhecermos quem é o Senhor, soberano, poderoso, majestoso, glorioso, e reconhecemos quem somos nós, pequenos, falhos, pecadores, como diz Paulo, miseráveis pecadores. Esse leproso, ele reconheceu isso, Pai. E nesse momento, junto com esse homem e essa mulher que oram comigo, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, se o Senhor quiser, cura essa pessoa que está enferma, Senhor. Se for a tua vontade, leva, Senhor, em nome de Jesus, um milagre na vida financeira desse homem e essa mulher que estão clamando comigo. Se o Senhor quiser, entrega, Senhor, o sonho, realiza o sonho da casa própria, do carro, das portas abertas de emprego, do casamento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, se o Senhor quiser, o Senhor há de realizar os nossos sonhos. Mas como diz o hino, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. E que nós possamos aprender a entender a tua resposta e aceitar o não ou o sim do Senhor. Porque nós sabemos
que tudo que o Senhor nos responder será da tua vontade e será o melhor para nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de entrar na tua casa ou no teu trabalho. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, esta mensagem, mas esteja onde estiver, que Deus te abençoe em nome de Jesus.